Olá, eu sou a Mariana e está começando mais um podcast Gestão de Impacto. Um podcast que vai ajudar você, gestor, a alavancar os negócios da sua empresa. E hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais. A Mayla, que é a nossa gestora comercial da PKT Desenvolvimento, e o Lucas Malavasi, que é CEO da Cláudio Zalaf. Bem-vindos. Vamos conversar nosso bate-papo de hoje? Sim, vamos conversar. Vamos lá. A gente vai falar hoje a respeito de um assunto que é bem familiar para nós da PKT, que é governança e gestão. Então, o Lucas vai contar um pouquinho para nós sobre a Cláudio Zalaf, né, que tem 56 anos aí de história, um escritório de advogados de Limeira, e queria entender como é que tudo começou, a história da Cláudio Zalaf e também a sua história, Lucas, dentro do escritório. Desde que você começou lá, conta pra gente. Combinado. Bom, primeiro, obrigado, Mariana, obrigado, Mayla, pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês. Eu sou um pouco suspeito para dizer sobre a PKT, a Fundação Dom Cabral. São duas escolas que me ajudaram sobremaneira. Então, me sinto lisonjeado e muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Falar um pouco do escritório e da minha história no escritório. O escritório nosso, ele tem 56 anos de idade. É um escritório 100% empresarial. Ele atende empresas de pequeno, médio, grande e também multinacionais. Nós estamos hoje em novembro, final de novembro, com 70 colaboradores. E é um escritório que começou através do Dr. Cláudio em Limeira. O Dr. Cláudio abriu uma porta muito pequena. Ele brinca que ele era a secretária, ele era o fazedor de petições, o protocolador. Ele era basicamente tudo. E também o advogado. Naquela época era a máquina de escrever. E o Henrique e o Felipe fizeram faculdade de Direito, seguindo os passos do pai, e depois assumiram ali para conseguir dar um tom mais profissional ao escritório. O Dr. Cláudio ele também se dedicou muito na carreira de professor. Ele foi professor por muito tempo da PUC Campinas, da Unicamp, e foi um dos idealizadores e fundadores da Faculdade de Limeira, o ISCA, no curso de Direito. Que Ajudou bacana. sobremaneira a fazer o... Não sabia. Nosso escritório, ele... Para terminar rapidamente, a natureza jurídica dele é abrangente. A gente tem as três principais áreas do direito: tributária, civil, trabalhista. Agora o núcleo LGPD, áreas novas, núcleo LGPD, societária e contratual, e conseguimos colocar a área de pro bono para a cidade de Limeira, é onde nós estamos mais tempo e é onde fica a nossa matriz. Pro bono, basicamente, é o que o nome diz. Nós temos uma advogada exclusiva atendendo as entidades sem fins lucrativos e cujo escopo é o atendimento e o bem-estar social. Então, estou falando de crianças, estou falando de adultos e de idosos. É um atendimento a esse pessoal e a gente entrega uma prestação de serviço para esse pessoal com a mesma energia que a gente faz com os nossos clientes. Sempre foi um sonho grande e conseguimos agora, com a ajuda da Fundação Dom Cabral, através do PAEX, que nos assessora, conseguimos organizar as ideias e colocar em prática. Então, estamos muito contentes com isso. Minha história no escritório um pouquinho. Eu sempre quis ser advogado de empresa, não advogado corporativo, mas advogado de empresa, que assessora empresa. Diferente dos meus amigos na época de graduação, que queriam ser juízes, promotores, delegados, e muitos conseguiram. Eu, desde o início quis ser advogado e falava, poxa, quando eu pegar minha carteira de advogado, eu vou ficar muito contente, eu vou me aventurar na área de atendimento às empresas. Isso desde o do primeiro ano. Então eu comecei a estudar a Limeira em relação aos escritórios que tinham na cidade. E há dois grandes escritórios em Limeira que atendem empresas. São eles o Cláudio Zalaf e um outro escritório que continua também muito grande e muito bacana em Limeira. Eu mandei currículo para ambos. Naquela época, Maile e Mariana, 2011 eu passei na OAB. Em 2009, quando eu entrei, você tinha de escrever seu currículo num computador, imprimir e levar isso. Raramente entregava por e-mail. Então eu fui até os escritórios, bati na porta dos escritórios, apertei a campainha, me apresentei e entreguei uma pastinha com o meu currículo para os dois escritórios. Eu tive a oportunidade e a graça de ser escolhido, de ter oportunidade ali nos dois escritórios. E eu optei por trabalhar no escritório Cláudio Zalaf Advogados associados. Então eu entrei como estagiário em 2009, eu entrei como estagiário numa equipe que atendia uma grande empresa, uma multinacional do segmento de agro, de laranja. Eu era estagiário ali do setor, com 4 advogados. O meu papel era organizar um grande armário de pastas que reproduziam os processos judiciais, porque naquela época também a gente não tinha processos na internet, os Muita virtuais. papelada, né? Era muita Meu papelada, Deus. então meu papel era basicamente entregar com rapidez as pastas que os advogados pediam, e eles pediam quando saíam as publicações, que também eram entregues de forma impressa, e eu também cuidava disso em algumas semanas do escritório. Quando eu cuidava disso, um parênteses, eu já sabia quais pastas pediam e eu tinha mais velocidade, porque eu ficava refém, trabalhava como uma pizzaria, um restaurante. Quando me pediam, eu entregava. Delivery de Um pastas. delivery. E ali, esse era o primeiro
trabalho meu. O segundo trabalho era reproduzir essas pastas e o processo judicial num sistema que a gente tinha lá dentro, um sistema em DOS ainda, chamava-se CP Pro. E quando eu entrei, eu percebi que o armário me tomava um tempo na primeira semana, porque eu não era o primeiro estagiário daquele setor e já estava um pouquinho desorganizado. Eu dei algumas ideias para mudar, para facilitar o meu dia a dia ali. Mudei e eu conheci aquele armário assim, de falar de cabeça onde que estava cada reclamante, porque na Justiça do Trabalho, quando você defende uma empresa, ela é reclamada, quando o empregado entra com uma ação em face da empresa, ou ex-empregado, é chamado de reclamante ele, e a empresa reclamada. Não sabia de cabeça onde estavam os reclamantes, o nome dos reclamantes, e com o tempo eu consegui organizar aquele armário. E facilitou muito minha vida, porque com isso eu tive mais tempo também para me dedicar ao CP Pro. Então ali foi meu primeiro gostinho de trabalho bem feito. Eu Uma fiquei 8 escola, hein? meses ali enquanto estagiário, e eu consegui organizar o armário e consegui organizar o CP Pro. E tudo muda, né? Depois veio o processo na internet, o processo judicial online. Eu olhei meu trabalho e falei que vou precisar agora do meu armário organizado para quê, né? Precisar. Mas essa é basicamente a minha história enquanto estagiário. Depois disso, o Henrique, ele abriu uma filial aqui em Campinas, junto com o Felipe, o irmão dele. E ele estava precisando de uma ajuda aqui em Campinas. Eu estava indo bem no setor. Eles falaram, olha, quer dizer, um cara compromissado, um cara que chega antes, muitas vezes coloca à disposição. A gente está dando até algumas peças para ele fazer, tá indo bem, escreve direitinho, é um bom leitor. Leva ele para ajudar. Me chamaram, convidaram e eu fui, né? E me dei muito bem com o Henrique. A gente Que está há bacana. 13 anos juntos, trabalhando em Campinas, Limeira, e eu passei por vários cantos do escritório, eu brinco. Então, eu fui estagiário, eu fui advogado, quando eu passei na OAB, advogado júnior, pleno, sênior, coordenador, gestor da unidade trabalhista. Depois me convidaram para ser sócio de serviço em 2015, fevereiro. Eu aceitei com o maior prazer do mundo. Em 2018, também me convidaram para ser sócio de patrimônio, também aceitei com o maior prazer do mundo. E em 2022, início de 2022, eles me convidaram junto com a Fundação Dom Cabral, depois desenhada a governança, para assumir a primeira presidência do escritório. Muito E legal, nós hein? criamos esse cargo pro escritório e a gente está organizando ele para que a associação também consiga desempenhar que hajam outros presidentes no escritório. Muito bonita a história, viu, Lucas? Obrigado. E muito feliz de estar aqui com vocês. Mari, obrigada pelo convite. Lucas, por ter aceito o nosso convite também. E falando um pouco mais, dando continuidade mesmo à trajetória que você tem, não só falo de escritório, mas também de capacitação de carreira, até direcionando um pouco mais para a sua parte, né, de carreira técnica, que foi que é a parte de direito, inclusive trabalhista, civil, entre as diversas áreas também dentro do direito. Fala um pouquinho mais da sua experiência, como você precisou se capacitar também na parte de gestão, inclusive agora, né, recentemente assumindo também a cadeira de CEO da Zalaf. Perfeito. Olha, Maila, na faculdade a gente é um curso técnico, de certo modo, o direito, né? Você aprende muito hard skills ali e você aprende a solucionar conflitos. E a faculdade brasileira, ela direciona você para o litígio. Você tem pouco contato com um aspecto mais consultivo do direito. Isso você aprende se tiver no mercado e em contato com bancas que fazem esse trabalho e fazem bem feito esse trabalho. E por que eu digo isso? Porque eu sempre gostei de estar em movimento e de leitura e de aprendizado. Depois de um tempo muito estagnado, isso eu vi acontecendo com pessoas próximas a mim, você perde um pouquinho o tato da coisa, você se sente mais engessado e preguiçoso. E graças a Deus, Maila, eu sempre consegui aprender muito com observação. Muito. Isso me livrou de muitos perrengues na vida, penso eu. De observar a história da pessoa, de observar ela do meu lado e refletir. Por que que tá certo, por que que tá errado, e qual a minha opinião a respeito, e sempre que chamado eu pude dar minha opinião de modo coerente, porque eu já vinha refletindo a respeito de absolutamente tudo que acontecia à minha volta. E é assim ainda, tanto no aspecto familiar e na carreira. Eu digo isso por quê? Porque eu sempre quis me manter em movimento, observando alguns erros de grandes advogados. E também, o que me ajudou muito com capacidade de soft e metodologia técnica de gestão foi a própria Fundação Dom Cabral, através de vocês. Eu lembro, inclusive, que a nossa primeira pós em gestão de negócios da Fundação Dom Cabral, que a gente teve aqui em Campinas, você foi um dos nossos participantes. E lembro até quando a gente foi falar assinar o contrato, quando a gente falou do programa, como ia ser, quando ia começar, que a gente inclusive fazia na época lá na nossa sede, aqui em Campinas, na PKT, e o quanto a sua dedicação também para aprender com relação à gestão também. Que ano que foi, Marla? 2016. Faz 2016. Olha lá, um tempinho. 2016. E como é que funcionou isso? Eu tinha acabado uma pós-graduação no Mackenzie, em Direito e Processo do Trabalho, não era a primeira, e
apareceu em algum lugar a fundação, acho que na CBN, porque eu escuto com frequência a CBN. Enquanto estou no carro, eu estou escutando, que é o momento também de eu conseguir me manter ali mais informado. E aí eu ouvi dizer que teria uma aula inaugural do curso em gestão, né? Gestão de negócios, pós-graduação em gestão de negócios. Eu tinha acabado uma pós-graduação, eu estava atualizado, eu queria continuar em aula, eu falei, bom, deixa eu ver o que esse pessoal está falando. Mas já estava no seu radar olhar para a gestão, assim. Você já tinha colocado isso como uma meta aí. Essa pergunta é interessante. Já sabe por quê, Mariana? Porque, como eu disse, eu passei a minha carreira ali no escritório. E enquanto você é advogado júnior, pleno sênior, a sua carreira ela é técnica, de hard ali, desempenho e performance em prol de um processo judicial bem conduzido, taticamente e tecnicamente, num contato bem feito com o cliente, num contato bem feito com o judiciário, com a parte contrária, e isso eu fazia muito bem. E o escritório faz muito bem. Mas, a partir do momento que você entra como coordenador, nós já exigimos tato diferente com as pessoas. E aí eu tô falando um pouquinho de gestão de pessoas enquanto coordenador, né? Não só gestão de processos e prazos, mas também de pessoas que você vai ter necessariamente pessoas. E eu ia na raça, no cheiro. Montava ali as minhas planilhas, montava os meus indicadores e ia no cheiro, no tato. Quando você entra na gestão, você já tem que lidar com uma metodologia de gestão de pessoas, de conflito, de processo, de crise. Muda o jogo, né? Muda o jogo. Eu comecei a sentir ali, em algum momento, que, puxa vida, eu estou muito antenado no direito, mas gestão de pessoas eu faço porque eles me admiram tecnicamente, admiram a performance e também a postura, mas eu não tenho a metodologia para lidar com essa moçada. E eu sinto que eu tenho tanta gente boa na equipe que eu poderia extrair muito mais pessoal como eu faço. Então comecei a ler, comecei a conversar com pessoas, e na raça também, na livraria, comprando livros mais simples de administração. Esse foi um grande motivo que me levou a falar, puxa, preciso de alguma coisa, e aí veio aquele áudio da CBN. Mas outro motivo também foi o seguinte, a partir do momento que eu estava na gestão do escritório, eu sentava em mesas, e eu adoro fazer reuniões de apresentação, eu adoro apresentar as coisas do escritório, cases de sucesso, e adoro conversar sobre negócios nossos e também processos judiciais dos nossos clientes. Eu sentava em reuniões para lidar com eles e os termos que eles usavam, por quê? Só um pouquinho antes. Eu sentava com quem? Com diretores, né? Então com diretor financeiro, com diretor comercial, com presidente, com conselho. E o vocabulário desse pessoal, muitas vezes, é muito técnico a depender do nível de discussão entre eles e entre nós. Técnico de gestão, De né? gestão Não pura, técnico do advogado. não do advogado. Né? E eu me esforçava muito para entregar uma oratória e até uma ortografia clara, e eles também se esforçavam, mas quando o assunto ficava um pouquinho mais decisório e quente, você acaba deixando isso de lado e se expõe, mostra a sua argumentação tecnicamente, tanto do lado direito quanto do lado da administração. E eu sempre tive um relacionamento muito bom com eles, a ponto de falar, não entendi, retorna, por favor, me fala o que quer dizer essa expressão, como que vocês funcionam. Eu falei, puxa, eu preciso para cuidar do meu time e eu preciso também para ter um tato diferente com esse pessoal, que é o pessoal com quem eu lido. E aí eu ouvi na CBN e fui atrás dessa aula. E eu tive uma aula inaugural onde se contou a história, um paralelo entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais e as artes clássicas. E ali eu me apaixonei e falei, o que esses caras estão falando? Que mundo é esse? E aí cheguei para a diretoria, eu já era sócio de serviço, não de patrimônio, cheguei para a diretoria e falei o seguinte, ó. Eu vou entrar ali. Mas você acabou uma pós-graduação? Eu falei, não tem importância. Mas é administração. Eu falei, não tem importância. Eu vou fazer porque eu preciso lidar com essa meninada aqui. E eu tinha advogado. Eu tenho 35 anos. Isso aqui é importante também falar. Eu sempre tive advogados mais antigos do que eu, de idade. Isso sempre foi um desafio para mim. Outra mentalidade, né? E também eu precisava ser coerente na administração deles, não só tecnicamente. Eu não podia ser só bom tecnicamente. Eu precisava ser coerente na administração dos pessoal. É um desafio maior você lidar com um pessoal mais gabaritado, um pessoal... Eles olham para você e falam, ele é ótimo tecnicamente, realmente é um menino bom, mas ele precisa entregar um desenvolvimento meu, ele precisa cuidar disso aqui também. Verdade. Então, isso me ameaçava, isso me machucava, né? Offline. Poxa, Lucas, vamos lá, como que você vai lidar com ele? Você tá querendo trazer gente boa. Eu sempre quis gente melhor do que eu em todos os lugares do escritório. Sempre quis um advogado melhor do que eu, um administrador melhor do que eu. Sempre tive essa mentalidade, eu preciso de gente melhor do que eu. Então eu fazia questão de trazer, só que a administração é diferente. Então esses foram dois grandes motivos que me levaram na fundação. E aí cheguei pro escritório para finalizar aqui e falei, olha, Felipe e Dr. Cláudio, eu vou fazer administração, eu sei, são 2 anos, sexta e sábado, sexta das 7 às 10 da noite, sábado das 8 às 18 horas. Também não ia interferir no seu dia a dia no escritório, né? Não Porque vai. Tava fora do... Vou fazer e eu vou pagar do meu bolso. Isso é coisa minha, eu vou fazer porque eu quero ler, quero estudar, curiosidade. Pode ser que não tenha impacto nenhum aqui dentro, não é jurídico, eu vou fazer pro meu bolso.
tô apenas avisando. Tá bom, muito legal, mas esquece, não vai pagar do seu bolso, o escritório vai cuidar disso, deixa com a gente. Achei muito bacana a postura deles à Legal época. mesmo. E aí eles me deram, então, a pós-graduação em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, que foi um marco na minha vida e me abriu muito, muito a cabeça. Inclusive, trazendo essa parte de gestão mesmo, que era um desafio, inclusive, de olhando para o escritório também. E aí, trazendo um pouco de experiência que eu tive também, acabei de concluir a pós em gestão de negócios, da Fundação também, como foi conciliar o dia a dia, né, de executivo mesmo, as nossas atividades, né, de gestão, não só internas do trabalho, mas com os clientes, mais a parte de família, e lazer, enfim, com a dedicação mesmo da pós. Conta pra gente um pouquinho. Olha, Maila, Vários pratos, hein? Pra são equilibrar. vários, são vários. E você vê que gozado. Como eu disse, eu observo e reflito muito. Minha esposa até, às vezes, ela fala, tá tudo bem aí, tal. Você tá muito quieto, né, em algum lugar, tal. Mas ela já sabe o que eu tô vendo, refletindo, e às vezes eu trago pra ela, falo, o que você acha disso? Você acha que é correto, né? É um modo de fazer. Eu digo isso por quê? Porque, vejam, enquanto eu era estagiário, minha função era organizar um armário de processos e ser ágil na entrega das pastas processuais aos advogados. Hoje, enquanto presidente, minha função também é organizar o escritório e ser ágil nas decisões e ser coerente nas decisões, sempre pautado no nosso planejamento estratégico que a gente traçou com a fundação. Isso parece simples, é muito sintetizado, mas é um universo, isso tudo. É complexo, Assim como não é não nem era um tão pouco simples simples. cuidar do armário, É. não é tão simples cuidar de um escritório com a quantidade de pessoas que nós temos e com os clientes que nós temos, que é uma responsabilidade enorme. Conciliando, Maila, bom, veja bem, é preciso muita paciência e muita aceitação também das pessoas que lhe rodeiam, né? Os stakeholders da pessoa física, vamos Sim, colocar assim. muita. Eu sempre dediquei muito tempo à leitura e estudo, então os meus amigos me conhecem e eles brincam comigo. Né? Mandam fotos nos grupos, falam, olha, Natais, nosso, Lucas, já não tava mais, já não ligava pra gente, esse tipo de coisa até hoje acontece. Mas são amigos de verdade. Né? E eles sabem o que eu estava fazendo ali. Mas há uma série de compromissos de lazer que eu não pude frequentar. Eu não estou dizendo que você precisa se esforçar e abdicar do seu lado de hobby, porque eu não fiz isso. Mas eu muitas vezes não fui em eventos, churrasco, essas coisas. Preferia dedicar num casamento, num aniversário, para estar com eles, para que eu pudesse conciliar as minhas funções, tanto do escritório quanto dos estudos. Então a minha família, ela sempre aceitou muito bem isso, nunca houve problema. Isso é muito importante, né? Isso é Senão a muito gente importante. tem uma barreira, né? Muito pelo contrário, a minha mãe, ela se É um enche de incentivo orgulho. também deles, né? E muitas vezes, ela se enche de orgulho, e muitas vezes eu escapava para estudar na casa dela, porque aí ela ficava me servindo. Quer um café, quer um bolinho, a mãe ia fazer um Como bolo, mãe essas coisas. mesmo, né? Eu sou filho único, então ela via ali eu me esforçando sábado, domingo, de manhã e à tarde, estudando, escrevendo. Então ela mimava bem. O meu pai também, sempre aceitou muito bem. A Laís, a minha esposa, também. Ela também é advogada de empresa. Trabalha num concorrente, amigo de Campinas. Também lida super bem com isso. E o escritório sempre aceitou, porque também a nossa função no escritório é estudar. Né, Maila? A gente precisa estudar. Agora, a dificuldade, Maila, é a disciplina, porque é preciso se organizar em planejamento, em absolutamente tudo. E a minha vida sempre foi assim, desde do ensino fundamental, do colegial, da graduação, eu sempre me programei muito. E claro que as coisas fogem do controle, acontecem uma série de coisas que você não... Há um professor na fundação que eu admiro muito, você suspeita quem é, imagino, mas ele falava algumas Sim. coisas reflexivas sobre a gente se planejar muito, mas também ser flexível para as eventualidades e saber lidar com elas, sem perder o foco da organização e o objetivo central. E muita gente se perde com as tempestades que vêm, porque elas vêm. Mas, Lucas, no Brasil, como é que você vai fazer essa execução linear? Não tem jeito, né? A estratégia você coloca, mas, putz, Isso, toda hora muda, né? Alguma não coisa tenha muda e a gente dúvida. tem que adaptar, não Tenha tem dúvida. E jeito. se você olhar, fizer um processo aí 12 anos, 2012, o Brasil ele vive em crise, é regra. Ele É, falava isso. Essa é a regra. Muito, né, Mas eu não estou inclusive. só falando de tempestade econômica, política, institucional. Estou falando de tempestade pessoal também. sim. Porque nós Que vão vivemos isso. acontecer. Quando você faz um planejamento e uma organização, você envolve outras pessoas. Ninguém faz um planejamento empresarial só com uma pessoa. Há diversos setores, empresas maiores ou menores, há pessoas ali. E as tempestades, elas vêm. E por que eu digo isso, Maila? Porque a gente se programa muito. Eu brinco com a Laís, às vezes ela fala, você tá aqui ou tá lá na frente? E há um problema muitas vezes, porque eu tô sempre muito na frente, pensando muito na frente. E tentando colocar num papel, e tentando direcionar, e tentando falar, ali vai dar problema, aqui vai dar problema, isso aqui vai funcionar. Tal dia é isso daqui. Porque a gente, é bem da verdade, parafraseando
Luciano, um grande professor que eu tive na fundação, a gente não controla nem o nosso intestino. E quando você faz seu planejamento, é preciso ter essa ciência e saber disso, porque elas vão acontecer, as tempestades vão acontecer e você precisa ser flexível. Tudo isso para dizer que eu sempre me planejei, mas o grande desafio meu foi a disciplina, porque as tempestades elas vêm não só políticas econômicas e institucionais, mas as pessoais também. Elas aparecem. Drama familiar, drama de relacionamento, essas coisas vão acontecendo. Enquanto a gente trabalha, a vida também, ela também trabalha. As coisas vão em paralelo. Em alguns momentos você olha para aquilo e cansa. Mas a disciplina foi um problema. E eu sempre me apeguei muito, 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 muito. A minha família me ajudou muito. Os meus amigos também, o próprio escritório. Mas sempre muito em Deus também, Marla. E Nossa Senhora Aparecida. Eu sempre converso muito com eles em momentos de dificuldade e ajuda sobremaneira. E foi uma conversa que eu tive com esse grande professor, inclusive, da fundação, sobre meios de lidar com isso. E ele também tem os métodos dele. Eu acho que todo mundo tem que ter um método, tem que ter uma válvula para sair um pouquinho, olhar em perspectiva o que está acontecendo e voltar para a linha de negócio, planejamento traçado. Essa é a melhor maneira de você, a mais rápida, a mais eficaz e a correta, segundo a própria fundação e segundo esse grande professor que eu tenho como uma pessoa que eu admiro muito, para você chegar nos seus objetivos. Então foi assim basicamente que eu equilibrei os pratos, né? Você tem 5, 6 pratos, você tem que equilibrar todos, em algum momento um para de rodar, com menos para de rodar com velocidade, você tem que dar um tapinha nele, segurar o outro. E quando você vê, você está se formando, quando você percebe, você já está entregando o seu trabalho de conclusão, você está falando em público e as coisas estão acontecendo e você olha para trás e vê que valeu demais a pena. Né? Bonito mesmo, Lucas. E você falando também, passou um filme, inclusive não só, igual você colocou, né, do incentivo e cuidado da família e das pessoas que estão na nossa volta, né, que não só não só família também, mas aí eu falo muito da empresa, né, eu tô há bastante tempo na PKT e o quanto eles todos me incentivaram também. Legal, legal. E aí, voltando um pouquinho agora para a empresa também, a gente se conhece há bastante tempo e muito voltado no início para pós, né? Que foi o seu desafio aí de carreira também. E quando a gente olha para a empresa, o escritório, né? Olhando para a Zalaf também, que eu acompanhei com você, claro, lá da pós na época, o quanto ele vem crescendo também. E aí sim, cada vez mais surge a necessidade de você estruturar uma gestão, a metodologia mesmo de gestão do escritório, trazer um planejamento mesmo estruturado. Eu falo que um grande diferencial também é acompanhar a execução, capacitar as pessoas que estão com a gente. E olhando para esse cenário, para o contexto que a gente vivencia, como foi também trazer, capacitar ou trazer uma metodologia ou ajudar, fazer com que o escritório também cada vez mais continuasse crescendo através de uma estrutura, como foi agora o lado da empresa também, da Zalaf, Lucas? A gente se conheceu em 2016, não é, Mayla? E o momento nosso ali era outro. Hoje nós estamos num momento bem diferente, com novos desafios, mas num crescimento bem interessante. Inclusive em 2021 e 2022, um crescimento acima do esperado, acima do inicialmente prometido e previsto no começo do ano. E é começo do ano porque é meio padrão, mas a gente sempre em novembro, dezembro, a gente já está fechado no próximo ano. Agora, com a fundação, nosso planejamento estratégico ele vai até 2030. Mas a gente já, obviamente que a gente sempre está de olho nos objetivos de 24, 25, 26 para entender se eles são perenes ou não e se fazem sentido. Né? Mas os 2 próximos anos, eles são bem fortes. Olha, Mayla, o escritório nosso, ele tem, através do Dr. Cláudio, algumas características como sócio fundador. A fidúcia ao estudo, a dedicação à própria categoria de classe, que é a OAB, onde eu vou daqui a pouco, inclusive, porque sou presidente da Comissão de Gestão e Estudos dos Escritórios de Advocacia ali. Outros sócios também frequentam a OAB, dedicam muito tempo à classe, ao aperfeiçoamento do trabalho e também à entrega aos clientes. Tanto é que os nossos valores hoje são compromisso e dedicação com o cliente e confiança nos relacionamentos pessoais e profissionais. Esses são os nossos valores. Com isso a gente tem absolutamente tudo para conseguir entregar o nosso propósito. E o propósito do valor do escritório, para quem não sabe, é ajudar os nossos clientes com a sua competitividade, através de decisões e pareceres e condições e processos alinhadas às necessidades que eles têm. E com isso só é possível, e só é possível também entregar isso de um modo proativo, que é o que a gente busca, se a gente estiver próximo a eles. E com esses valores a gente chega. Então, foco no cliente, né? O cliente no centro, é o que a gente... É no centro.
Tá vendo? no Em centro. todo mundo se movimentando para isso, mas na prática, né? É essa que é a questão, né? Tem que ser na prática, né? Enquanto eu falo, parece fácil, mas não é. E Mas, tudo começa na diretoria, não é, Maila? Então, para te responder, nós temos um planejamento estratégico muito rígido e brifado e atestado pelos diretores patrimoniais. Então, a gente fala a mesma língua em relação ao escritório. Isso é importante, esse alinhamento ele é super importante. Enquanto eu estou aqui, eu tenho sócios com gestores, com lideranças do escritório, passando essa cultura, passando o nosso planejamento estratégico, quem a gente é, para onde a gente vai e como a gente faz. Então, trazendo um pouquinho do doutor, todas essas qualidades e virtudes alinhadas ao que nós temos hoje na diretoria patrimonial e com a ajuda da fundação, a gente tem conseguido os objetivos. Alguns desafios que eu posso destacar, Maila. O escritório, com a pandemia, obviamente, antes mesmo do governador decretar, a gente colocou todo mundo em casa. Então, naquela época, eram 65 pessoas, a gente colocou todo mundo em casa, a gente já tinha um suporte tecnológico para isso. E foi rápido, foi simples. As unidades fecharam por uma semana. Depois, nós voltamos o pessoal administrativo para o escritório, mas não administrativo financeiro, RH, DH. A gente voltou as recepcionistas e a turma de limpeza. Para quê? Para manter um ambiente estruturado para que a gente pudesse aos poucos voltar. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, claro, naquele ambiente era top-down, tinha que acontecer naquele momento. Mas muitas vezes, quando você tira todo mundo do escritório, você torna o escritório um lugar mais seguro do que a própria sua casa, que tem muita gente. E as pessoas às vezes não tinham condições de trabalhar de casa. Por quê? Muita gente, uma situação diferente. Então a gente colocou o escritório à disposição. E a gente continua nesse formato. Com uma diferença, existem datas específicas para a gente estar no escritório. Então, vocês não voltaram 100%, então. 100% não. Então, por exemplo, tributário, todas as quartas-feiras. Civil, todas as segundas-feiras. Trabalhista, todas as sextas-feiras. Isso acontece. E eu transito entre eles. Inclusive essa integração, né, do time também. Exato, exatamente. Mas essa é uma das dificuldades que eu quero trazer aqui, e tem mais empresas passando, porque converso bastante com os meus clientes, e eles têm a mesma situação, muitos clientes, né? Tem pessoas que se dão muito bem no home office, mas muito bem mesmo. E conseguem ainda hoje sentir o gosto do benefício que o escritório entrega a elas. De você não ter que acordar mais cedo, se trocar, tomar um banho, se trocar, tomar um café, passar um perfume, entrar no carro, chegar no escritório, fazer o trabalho e almoçar, isso 5 vezes na semana. Tem pessoas, mas por outro lado, sentimos também que há pessoas que perderam um pouquinho disso e acabaram se distanciando um pouquinho da cultura do escritório. E é aí que você precisa agir. O primeiro a sentir isso é a liderança imediata. Para ela sentir isso, o gestor precisa estar muito encaixado conosco, o diretor. Muito encaixado. Senão não vai conseguir perceber que desgarrou um pouquinho da cultura, que os valores não estão sendo protegidos, que o propósito do escritório, proposta de valor do escritório não está sendo observado todos os dias. Quando chega uma consulta, quando chega uma apresentação, quando há rotinas nossas, sustentações. Se a gente não conseguir, enquanto diretor, esparramar isso no escritório e monitorar, nós temos um problema. E o home office hoje está sendo um problema. Então, ano que vem, já está diagnosticado isso, ano que vem a gente vem com uma proposta diferente para tentar encaixar isso e depois começa a liberar. Por quê? Porque eu tenho muito advogado de fora de Campinas, Limeira também, Miley. E tem outra coisa, provavelmente a sua empresa também contratou pessoas durante a pandemia. Sim. Então ainda não teve aquele tempo, né, de integrar a cultura efetivamente, porque não está lá 100% do tempo. Quem já estava antes fica mais fácil, né? A gente teve essa sensação também. As pessoas que entraram no meio, uma boa integração, e a gente faz, funciona. Mas é preciso monitorar e todo dia alimentar isso. Tem que viver, né? Tem que viver. Então a gente sentiu ali de alguns lugares do escritório que isso pode se perder. Não se perdeu, mas pode se perder com o distanciamento. Então a gente já diagnosticou e vem com uma postura para depois começar a soltar um pouquinho. Por quê? Eu estava dizendo, nós temos advogados hoje em Portugal, Rio de Janeiro, capital, Minas. E mais do que isso, a grande maioria trabalha em Campinas e Limeira. Mas a grande maioria é da região. Então, se eu botá-los dentro do escritório e tomar uma decisão, eu estou mexendo muito com eles. E eles fazem por merecer o trabalho dentro de onde eles quiserem, dentro de casa ou de algum rancho. Eles fazem por merecer. Eles trabalham muito bem, são muito disponíveis. Funciona muito bem. Então, a ideia é manter, mas equilibrar e ajustar alguns parafusos, como toda empresa e em todo lugar. Você precisa estar antenado. Isso é uma dificuldade. Acho importante dizer porque é uma dificuldade que está acontecendo muito em muita empresa que adotou também essa rotina de trabalho à distância. Outra dificuldade, Maila, é o próprio planejamento estratégico, porque você precisa ter uma rotina muito grande de reuniões com seus diretores. Às vezes em conjunto,
E nós temos algumas pautas específicas e às vezes individual com os diretores. Seja em relação a uma atividade em cuidar do negócio, que é diferente de cuidar da empresa. A empresa é a sua produção jurídica, seu dia a dia, seus clientes. Isso é empresa. Cuidar do negócio é diferente. É você estar em público, é você estar em outros lugares, é você conseguir fazer uma palestra, você se preparar para uma oratória. Isso é perpetuar o nome do escritório, o seu nome e cuidar dos negócios. Então, quando falta um pouquinho disso e há indicadores para isso, a conversa ela é mais tete a tete comigo. E é preciso estar muito antenado, isso é uma dificuldade. Parece simples, mas você se acomoda e você passa uma semana sem olhar, você perdeu uma série de situações e de insights e de situações que você pode aproveitar. Toda situação você pode aproveitar em prol da empresa como uma oportunidade. Seja ela boa ou ruim, você pode tirar coisas boas. Você precisa estar antenado a isso. Como você está antenado a isso? Ferramentas, metodologia e ferramenta. Até certo ponto, Mariana, é possível fazer a gestão por cheiro, como diz o nosso orientador técnico, o professor Luiz Felipe Miranda. Depois o cheiro tá longe, você não sente mais, né? Aí fica difícil. Até o momento é possível, depois é preciso de metodologia e ferramenta. E é muito difícil para um advogado conseguir lidar com isso. Isso é muito difícil mesmo, porque como eu disse há algum tempo, eles trabalham na faculdade hard skills e litígio e dia a dia. Então, quando você coloca uma avaliação de colaboradores, não sabem fazer. Então, lidar com o planejamento com seus diretores para cascatear a cultura e os nossos objetivos é uma dificuldade, mas funciona se bem feito. E os clientes sentem. Sentem porque se você faz uma rotina de reunião de balanço com seus clientes, para mostrar o comportamento das consultas, das carteiras, as vitórias, as economias, eles falam algumas coisas para você que você consegue tirar e falar, isso aqui é a proposta de valor do escritório, isso aqui é a proposta, isso aqui atingiu a competitividade. É um parecer, é um processo que deu um saving de milhões, conseguiu pegar mais share, com isso investiu em outro lugar, pegou share de mercado. Então você consegue ver. E a gente estimula eles a falar. Isso é importante. Agora, um outro desafio que tem, mas são basicamente esses 3 pessoas, advogados. Né? A gente procura os melhores advogados com quem a gente pode contar. A gente tem um processo seletivo que busca isso. E muitas vezes são pessoas que ou já trabalharam ou estão trabalhando em algum lugar e estão performando. Então precisa ter um olhar bem antenado. Só que quando você traz essa pessoa, você precisa fazer a gestão dela. Coisa que a gente estava falando há algum tempo. E a gente precisa desenvolver essas pessoas. Exato. Capacitá-las mesmo. Você precisa, enquanto escritório e empresa, entender o que essa pessoa quer quanto objetivo de vida e profissionalmente. E aí você dá para ela um norte e você ajuda ela a atingir os objetivos. É isso que faz ela também ir para o teu escritório entregar o máximo dela. E ficar, né? E ficar. Enquanto eu estou aqui, eu tenho advogados falando com os nossos clientes. É isso que faz a fidúcia também. E advogado tem um problema em lidar com isso. Não são todos que escutam na CBN uma pós-graduação e vão lá para fazer. Então o escritório ele tem hoje uma monitoria em RH, Mayla e Mariana, que tem nos ajudado e que ano que vem vai vir forte com o aperfeiçoamento da gestão de pessoas. Porque hoje o escritório tem uma política de carreira que mostra advogado júnior, pleno e sênior, 4 fases cada um. O que eles precisam fazer exatamente, o que o escritório espera que eles façam, se eles quiserem subir. De júnior para pleno, de pleno para sênior. Depois disso, abre um Y. Você pode ser um especialista jurídico, e o escritório vai te falar o que você precisa fazer. Hard e soft skills aqui. E coordenação também. Né? E depois disso, a política de acordo de sócio para chegar na sociedade. Só que isso precisa ser muito bem... essa é uma ferramenta, a política de carreira. Ela precisa ser muito bem organizada pelas lideranças. Estruturada. Porque senão ela se perde em alguns setores. Há setores em que ela é viva, há setores que nem tanto. Por falta de aptidão na costura desse tecido. Nós temos uma avaliação semestral que deveria ter mais efeito dentro do escritório para fins de promoção. E não tem, porque nós advogados ainda não temos um grande hábito de fazer a gestão, de coletar evidências, de dar o feedback, de preparar e desenvolver a pessoa. O escritório faz isso, faz muito bem isso, mas poderia ser melhor. E eu também, um papel que eu tenho é sempre querer um indicador melhor cada vez mais. Então nós temos indicadores ali, todos funcionam bonitinho, mas aquele cara que está pertinho do verde ali é o cara que eu expando quem que são as pessoas envolvidas, sentem aqui, por que a gente não chega lá? Por que nós estamos aqui no verdinho? Porque se eu tropeçar e tiver uma dor de barriga, ele vai cair. Aí eu fico embaixo. E aí? Como que a gente entra numa reunião com um indicador assim? Vamos fazer um feed forward aqui já para na próxima reunião, daqui a um mês, a gente ter um indicador diferente. E hoje o gapzinho é de gestão. E esse problema não é só nosso. Esse problema é da grande maioria dos escritórios de advocacia
que trabalham para a empresa que tem um formato parecido com o nosso. Isso eu sei porque estou dentro do CESA, estou dentro da OAB, converso com muita gente. Não é vergonha nenhuma falar, muito pelo contrário, admitir e entregar essa situação é o primeiro passo para a correção. Então a gente É. divide informações. E ainda quer ir além, né? Na verdade, não acho que é dos escritórios. Na verdade, eu acho que é das empresas no geral, né? A gestão de pessoas é sempre um desafio que a gente trabalha muito com essa Exato. proximidade. E aí eu queria entender como é que é você tratando o tempo todo com empresas, como é que você está vendo essa movimentação nos clientes? Você acha que as empresas também estão buscando essa ajuda para estruturar a gestão? Elas estão atentas à governança, a essa questão que a gente já comentou aqui, que a gente vai tratar um pouquinho mais da sucessão? Você acha que as empresas estão olhando mais para isso? Estão buscando essa ajuda? Como é que você está enxergando isso no mercado? A grande maioria das nossas empresas, sim, dos clientes nossos, porque elas também estão envolvidas em escolas de negócio. Então a conversa com elas também é muito tranquila. E você chega a recomendar? Sim, super. Inclusive Quando você percebe ali que a situação está... tem clientes nossos que já bateram aqui, penso eu, e acho que já estão aqui dentro, inclusive. Mas o ponto é o seguinte, quando você tem empresas dividindo espaços de negócios, escolas de negócios, dentro da PKT, por exemplo, a conversa ela é muito familiar. As dores são bem parecidas, como você disse, Maria, não é só, isso não é privilégio seu, né? A administração de pessoas também é um grande desafio nosso. Sim. Então você divide dores com as pessoas e empresários. E você também divide soluções. O que serviu para você pode servir para o teu colega. Outro, né? Às vezes não daquele jeito, mas se você der uma customizada naquela solução, pode servir para você em algum momento. Isso facilita demais a comunicação, quando você divide problemas. Mas facilita muito quando o empresário também tem um insight e fala, eu preciso de ajuda de uma escola de negócio que me capacite a minha empresa. Como a Fundação e a PKT fazem. Como a Fundação e a PKT fazem. Cansa, machuca. A quantidade de leitura que a Fundação recomenda não é fácil. Ler Potters para um advogado não é tão tranquilo. Sábado à noite, domingo à noite não é o hobby do advogado. Mas vale a pena. Facilita muito. A grande maioria das nossas empresas, sim, tem se mexido. Né? E a gente é gostoso de ver as tomadas de decisão acontecendo com governança e com controle. Quando você conhece a empresa familiar num ritmo mais bumba meu boi, e depois passa por uma metodologia e encara a metodologia como uma ferramenta que tem que ser levada a séria e se esforça todos os dias com uma colinha, metodologia, dia a dia, não tem segredo, é isso, é repetição. E eu brinco que imagina a gente fazendo isso 250 dias no ano, ou 355 dias no ano, imagina a gente fazendo isso 600 dias. Daqui a 600 dias, como a gente vai estar bom nisso. É gostoso de ver o crescimento das empresas que passam por isso e entrar numa reunião com empresas que antes eram familiar, como a nossa, e agora estão se profissionalizando e estão tendo uma metodologia. A grande maioria sim, mas ainda há empresas que estão numa segunda geração mais nova e embora a primeira geração tenha uma aptidão de negócio, sejam empresários, empreendedores fora da curva, eles já sentem que precisam de uma orientação para a sucessão. A sucessão hoje ela não é como a sucessão de 20 anos e 30 anos. Não é. Se não houver uma sucessão bem feita e um engajamento ali da segunda geração, terceira geração, você pode perder o teu negócio. É uma necessidade fazer essa sucessão estruturada. É muito delicado esse momento, né? A gente tem vários estudos que mostram que muitas empresas quebram mesmo nesse momento da sucessão. E, na verdade, não é uma sucessão só do fundador, falando de empresa familiar, né? Do fundador para o filho, ou até para um executivo de mercado, mas é a sucessão em todos os cargos da empresa, né? É muito difícil ver uma empresa que está planejando isso em todos os níveis, né? Queria que você contasse um pouquinho desse processo da sucessão, já que a gente entrou nesse tema, então, lá na Zalaf. Existia uma preocupação, como era uma empresa familiar, né? Era o Cláudio, o Dr. Cláudio, os dois filhos, e acabou que hoje você é o CEO da empresa. Como é que foi esse processo? Houve uma preocupação? Existe uma preocupação para o futuro? Isso está sendo já planejado, como a gente colocou aqui, que tem que ser feito com antecedência? Conta para nós. Mariana, na minha época não, né? Na minha época não tinha política de carreira. Eu tenho um monte de filhos no escritório. Alguns bonitos, outros nem tanto. Alguns funcionam, outros não. Mas gosto de todos com o mesmo carinho. A política de carreira foi algo que eu me dediquei muito a fazer. Com uma empresa de Campinas que nos ajudou e que fez um grande benchmark em Campinas e Limeira. Então aquele formato, aquela metodologia funciona demais. Ela é muito bonitinha. Eu digo isso por quê? Porque eu fui estagiário ali, eu sei o que é não ter um papel em cima do qual você se debruçar e falar, puxa, eu quero ser como aquele advogado, como eu faço? O que você tinha que fazer naquela época? Bater na porta do diretor e falar, olha, como que eu faço para subir de carreira no escritório? Como que eu faço para conseguir ter uma carreira aqui dentro? Não era claro, né? Você ia fazendo, ia vendo o efeito e uma hora
ia ou não ia, né? Você não tinha um caminho já, né? Dependia muito do seu superior estar antenado a você e falar: esse menino ou essa menina é boa, muito boa, vamos dar uma chance como advogado. O que foi que aconteceu comigo, de certo modo? Eu me dediquei, os meus primeiros líderes ali falaram bem de mim para os diretores que me convidaram para ir para Campinas. Então houve isso, houve essa tensão, mas era muito no dia a dia, no cheiro, não tinha uma política. Então nós fizemos a política e hoje as pessoas sabem o que é preciso para fazer carreira no escritório. Isso é um grande passo para a própria sucessão. Porque a pessoa que bate o olho num quadro e vê a política de carreira, ela sabe se ela quer aquilo para a vida dela ou não. E olha que curioso, nós temos no escritório pessoas que querem se manter como advogados em última análise. Sênior, não querem coordenação, não querem lidar com gestão, com processo, querem continuar. O máximo um especialista. E tá tudo bem, E ainda bem, funciona, né? Se todo mundo quisesse fazer as mesmas coisas. tá tudo certo, funciona. Exato. Funciona bem para a empresa. Se tá legal para você, vai estar legal para nós também, com esses indicadores preenchidos. E vamos caminhando assim. Sucessão. Nosso escritório começou a pensar nisso recentemente. Principalmente quando a gente começou a se profissionalizar mais. E Maila, eu vou dizer para você, foi a partir de 16. Porque com a Bacana. pós-graduação da fundação, eu comecei a falar para eles: nós precisamos ficar perto desse pessoal, vocês precisam ouvir o que esse pessoal está falando. Porque a gente estuda muito, a gente é muito bom no que a gente faz, mas a gente precisa de mais metodologia aqui para a gente conseguir crescer e conseguir deixar um escritório para as próximas gerações. Ou a gente vai se dedicar a uma empresa que vai terminar conosco. O que vocês acham disso? Muita conversa, muito diálogo, muito almoço. Quando a gente começou a puxar um curso da fundação, Exato. puxar um planejamento estratégico da fundação, Pontual, isso. os meus sócios começaram a ficar mais próximos, conhecerem vocês, a gente começou a adquirir muito conteúdo, e a gente começou a conversar muito sobre aquilo. Sucessão é algo que nos preocupa e que está na nosso to-do list, vamos colocar assim, pelo menos 3 anos. Com o PAEX, as ideias foram organizadas. E o PAEX deu uma governança ao escritório que possibilitou ao escritório tomar algumas decisões mais rápidas, sem tantos debates. E essa é a função do presidente. Conhecer o escritório, conhecer os clientes, minimamente, eu estou falando desses 2 blocos, para conseguir tomar decisão em prol do planejamento estratégico. E rápido, decisão rápida, dia a dia. Sem necessidade de conselho coletivo, rápido. Erra, se errar, corrige. Se acertou, manutenção. Sempre com reflexão, porque acertamos, porque não, vamos em frente. E isso tem funcionado muito bem no escritório. Por quê? Porque a sucessão, assim como o pro bono, que a gente conseguiu se organizar e colocar em prática, a sucessão hoje é planejamento estratégico do escritório 2023. Então, cada área vai ter que ter, sim, a pessoa Sendo para suceder, preparada. lideranças, diretores. E como a gente vai começar a fazer isso? A ideia inicial é que a gente tenha uma grande contratação de estagiários, com alguns requisitos que eu pincelei pessoalmente ali, para que a gente tenha oportunidade de colocá-los para fazer um grande job rotation no escritório. E esses caras devem escolher com qual diretor e qual área querem trabalhar. Nossa, que interessante. Com qual área tem mais afinidade, mais vocação. E aí vai ser papel da liderança com a metodologia nossa, aliada à fundação, fazer a avaliação e falar: esse cara pode ser pronto, essa menina pode ser pronta, isso aqui é minha sucessora, isso aqui vai trabalhar assim comigo e etc. Então ela vai passar por isso, e aí tem um plano de trabalho junto com a política de carreira, para a gente ter sucessores ali nas cadeiras. Claro, considerando também todo o pessoal que nós temos no escritório, que é um pessoal de ouro, e eu costumo dizer que hoje eu sou fã de todos os advogados e advogadas do escritório. Todos. Eles são muito melhores do que eu era atrás, e olha que eu era muito elogiado. Eles são ótimos, excelentes, eles fazem um bom trabalho. Então esse é o nosso planejamento para a sucessão. Vai dar Legal. trabalho, mas vai ser bacana de ver. E é contínuo, né? Não para, né? Essa que é a questão. O processo não tem fim, né? Não tem fim. A empresa tem que continuar existindo e essa sucessão também, né? O grande Agora, objetivo, Mariana, para terminar, é que a claro. empresa continue existindo. A Exato. perenidade da empresa. Longevidade, Tanto é que nós isso. temos alguns objetivos no escritório traçados por perspectivas. Financeira, mercado, e uma delas é a perenidade. E dentro da perenidade, do estojinho da perenidade, você tem objetivos como a sucessão. Exato. E objetivos sustentados por ferramentas, metodologia e indicadores. Senão vai no cheiro e perde, né? Como a gente falou. Isso veio do Exatamente. orientador, né? Isso veio do professor Luiz Felipe. E aí vamos falar então para frente, né? A gente já falou, o escritório tem 56 anos, como é que vão ser os próximos 50 anos, né?
Você fala que você olha bastante para frente, mas já tem um planejamento até 2030, mas como é que se enxerga aí? Tem muita coisa vindo, tecnologia, tem muita discussão acerca da atividade de vocês mesmo, né? Como que você enxerga aí os próximos 50 anos do escritório? A gente tem planejamento até 2030, mas também nós temos a consciência de que nós não conseguimos muitas vezes organizar o nosso intestino, como dizia o grande professor Jorge Roldão da Fundação Dom Cabral. Por que tudo isso? Porque sim, nós temos um planejamento e nós temos um planejamento dividido por etapas ali no escritório. E quando eu digo etapas, eu digo basicamente de setores. O escritório em si, ele tem planejamento para ter o dobro de pessoas, o dobro de clientes, mas de um modo muito estruturado com a sucessão de cada área ali. Os sócios devem estar mais em contato com o público, em palestras, eventos, como amanhã, por exemplo, nós fomos convidados pela Unicamp para ir para São Paulo para falar um pouquinho sobre inovação em direito. Então isso deve ser função dos sócios, cada vez mais estar em atividade e falar com o público para ganhar autoridade do pessoal e, obviamente, cuidar do negócio. Então, sócios, cada vez mais cuidando do negócio. Liderança, cuidando da produção. Como que não solta uma coisa da outra, Lucas? Muito contato e, principalmente, cultura e valores. Para a gente chegar ao nosso propósito. Porque a gente vai conseguir, enquanto cuida do negócio, cuidar do propósito do escritório e a produção também cuida do propósito do escritório. É assim que você fica, é isso que transcende um escritório de advocacia e que faz você ter cheiro, ter tato, ter marca. É isso que faz você ser reconhecido como uma empresa diferente e assim por diante. Então, eu vejo o escritório cada vez mais forte nesse sentido, maior na diretoria e no corpo jurídico. E nós temos alguns objetivos ousados aí, né? A gente também, o Pro Bono sempre foi um sonho nosso, em devolver para a cidade de Limeira o que a gente sempre recebeu com tanto carinho daquela cidade. E nós também temos um sonho ousado de um dia montar uma academia em Limeira, uma academia técnica, onde a gente possa, junto com a prefeitura, ajudar a educação municipal em gaps de ensino. Então, Sensacional. direito de cidadania, direito civil, direito constitucional, ética. Então são coisas que a gente pode falar, a gente vive isso, né? Eu tenho ali grandes professores no escritório, professores mesmo, né? De universidades. Então a gente pode disponibilizar um tempo, se bem montada, a grade e organizadinho, a gente pode dedicar esse conhecimento ao ensino municipal de Limeira. É algo que a gente já tem trabalhado, mas está um pouquinho na frente. Quem sabe eu volto aqui para falar para vocês como é que está sendo essa experiência. Basicamente, a ideia então, Mariana, é que o escritório sobreviva até lá, com o nosso planejamento e organização, e sobreviva de modo que a gente, na sucessão, consiga apertar um botão para ela ser bem feita e bem sucedida. Para isso, temos que começar agora. Muito bom. E essa questão de reverter para a sociedade é tão importante, né? As empresas estão pensando nisso, vocês já estão aí, já fizeram, não estão pensando, já colocaram em prática. Então, parabéns. A gente está caminhando para o final. Queria agradecer muito a sua participação, Lucas. Foi muito bacana ouvir a história de sucesso sua, do escritório. E a gente deseja aí que os próximos 50 anos sejam muito bons e de muito sucesso. Deus te ouça. Maila, obrigada por ter vindo, por ter dividido aqui com a gente o Maila. podcast. E queria pedir para vocês acompanharem a gente nos canais e em breve a gente vai ter mais podcasts no ar, Gestão de Impacto. Obrigada, valeu. Tchau, tchau.